Olá, meu nome é Max, sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Mecatrônica pela UFBA, integrante do Laboratório Lacídio. Hoje tenho como objetivo apresentar a primeira parte do fluxo de configuração e simulação da cobertura de área no TechSCAD, uma plataforma de prototipagem e simulação de cobertura de área com múltiplos vantes. Neste vídeo, vamos apresentar uma demonstração do TechSCAD, focando em um exemplo prático que vai desde o fluxo de configuração até a execução da cobertura de área em um ambiente simulado. Nessa primeira parte, nosso objetivo é oferecer uma visão geral da simulação de cobertura de forma concisa e direta, ou seja, é um vídeo mais curto para facilitar o entendimento inicial e também resumir todo o processo, e já ir ambientando e habilitando o usuário do sistema para criar uma simulação simples de cobertura. De forma complementar, numa segunda parte, em um outro vídeo, será apresentado um aprofundamento com mais detalhes e conceitos avançados da aplicação. Primeiro faremos um tour geral pela tela de cadastro da cobertura de área. Vamos explorar como acessar, criar e demonstrar os principais recursos disponíveis para configurar uma nova cobertura. Em seguida, passaremos para a configuração da cobertura de área. Aqui, detalharemos brevemente cada etapa do processo, garantindo que você entenda como ajustar as configurações básicas para configurar a nova cobertura. Depois, vamos para a execução da simulação de cobertura de área. Você verá como o TechSCAD realiza a simulação e quais são os principais pontos que podem ser observados durante esse processo. Por fim, apresentaremos aqui o relatório de cobertura de área e vamos abordar brevemente os resultados gerados pelo sistema e como esses dados podem ser exportados e utilizados para análise, testes e validação da estratégia de cobertura. Conforme mencionado nas instruções do primeiro vídeo sobre a visão geral e instruções básicas de uso do sistema, foi apresentado a parte teórica do fluxo de configuração até a execução da cobertura de área. Este processo abrange os procedimentos básicos e apresenta as principais funcionalidades do sistema para a execução de uma cobertura. Conforme dito nos objetivos deste vídeo, será apresentada a visão geral com um exemplo prático de cada uma dessas etapas, com o propósito de instruir e auxiliar o uso do TechSCAD. No entanto, este vídeo será mais curto e direto, focando em uma abordagem prática e detalhada, mas sem perder a profundidade necessária para realizar a simulação de uma cobertura de área. Hoje a gente vai aprender o fluxo de configuração até a execução da cobertura de área, tá? Aqui no nosso dashboard do TechSCAD, a gente pode acessar as coberturas de área através do widget aqui, né, no grupo de aplicação, ou através do menu também, né, que é possível acessar. Vou aqui pelo menu mesmo. Bom, essa aqui é a tela de listagem de cobertura, tá? E aí, basta você vir aqui e adicionar uma nova cobertura. O sistema apresenta para vocês um cadastro inicial para que possa cadastrar sua cobertura diária. E aqui a gente vamos colocar um nome. Tá aqui exemplo SBC. Notem que, se eu salvar, ele vai salvar e retornar para aquela lista de coberturas. Se eu só vai adicionar, o sistema vai salvar essa cobertura atual e já preparar um outro formulário para criar uma nova cobertura. Se eu só vai editar, ele vai salvar e permanecer aqui mesmo, tá? Uma outra coisa importante também é que não aparece nenhuma outra informação. O sistema ele só vai permitir modificar, apresentar a grade hexagonal, por exemplo, a partir do momento que foi entendido que é uma nova, que a cobertura foi salva ou está no modo edição, tá? Vou salvar aqui. Nota que aqui aparece uma série de informações, tá? A proposta desse vídeo de hoje é a gente destrinchar todas as informações, tá? É mostrar o fluxo aqui básico, a fim de mostrar também as principais funcionalidades do sistema no processo de configuração até a execução da cobertura. Então, veja, de cara a gente tem aqui os detalhes da cobertura, que você pode adicionar notas ou observações aqui, também tem algumas coisas relacionadas a status. As configurações gerais, onde é possível configurar uma gama de opções, desde de funcionamento e também de personalização da aplicação. O layout, a gente vai falar um pouco daqui a pouco, onde a gente vai configurar a grade hexagonal. As opções relacionadas à área de interesse, as opções relacionadas aos drones da cobertura,
também vamos falar daqui a pouco, das configurações de ponto de vista e da simulação, tá? Aqui abaixo, a gente vai ter aqui a nossa grade hexagonal e um pequeno cabeçalho para ela aqui, tá? Com informações da área de cobertura e de status dela, que isso aqui vai ser modificado na hora que está sendo executado. E também de algumas opções, né? Ou ações rápidas aqui relacionadas à cobertura ou à grade propriamente dito, tá? Embaixo a gente vai ter algumas ações rápidas também, para a gente operar ou gerenciar aqui a nossa grid, gerar a grid, por exemplo, tá? Fazer um salvamento rápido, sem precisar atualizar a página inteira. A gente pode adicionar a marcação, a gente vai ver isso daqui a pouco. E também as operações de simulação também, tá? Como, por exemplo, iniciar o simulador, executar. A gente vai ver um pouco sobre isso também. Aqui nós temos o relatório, que eu vou falar um pouco mais para frente, que é um relatório bem rico, com muitas informações, status da cobertura, status de execução, da redivisão diária, da perspectiva por drone, de visita, histórico, muito relatório, de monitoramento, muitos relatórios mesmo, tá? Muitas opções. E também do log, tá? O log aqui, eu vou falar um pouco mais sobre ele mais para frente um pouquinho, tá? Então, o log, ele traz todos os últimos 50 logs nessa tela aqui, ou os 5 ou 10 últimos logs na tela portátil. A gente vai ver também o que é isso, tá? Mais para frente. Conforme mencionado anteriormente em outros vídeos, as configurações da grade hexagonal é feita através dos layouts hexagonais. Aqui é possível acessar diversas configurações para personalizar a grade hexagonal. Uma das principais configurações aqui é a do raio do hexágono, pois ele vai definir qual vai ser o tamanho do hexágono, a área que eles irão abranger, e isso influenciará diretamente nos cálculos para o percurso dos drones no terreno, seja ele no ambiente real ou virtual. Assim, caso eu tenha um raio com 30 metros e as coordenadas de origem no XY seja 00 no mapa, em um hexágono com as coordenadas cúbicas 00, terá um centroide nas posições 30, 30 do X e Y. Agora, se eu modificar aqui, por exemplo, para 20, e gerar novamente a grade, veja que o mesmo hexágono foi para as posições 20 e 20 no centroide do X e Y. Uma outra coisa muito importante é definir a resolução do mapa ou da grade hexagonal em relação ao ambiente que os drones irão executar a cobertura, seja no ambiente real ou virtual. Para isso, aqui no TextCAD, é possível configurar a taxa de resolução ou o fator de resolução aqui a níveis de coordenadas, ou seja, a coordenada x, y e z. Então, se eu tenho aqui 100 para o x e 100 para o y, se eu pegar esse hexágono aqui no mapa, que é 20 e 20, lá no ambiente, a rota será gerada com 02, 02 para as posições x e y, tá? Uma outra coisa importante é definir qual é a porção do ambiente que se deseja observar ou acompanhar aqui na grade hexagonal. Para isso, é necessário movimentar as coordenadas desse primeiro hexágono aqui, do hexágono superior de esquerdo, tá? Então, para movimentar isso, basta informar as posições x e y no terreno, com base, obviamente, na taxa de resolução ou no fator de resolução aqui das coordenadas, que o sistema irá calcular qual é o hexágono e modificar a grade também. Após configurar a grade hexagonal, é necessário delimitar ou marcar os pontos que formam o polígono da área de interesse, ou seja, a área que vai ser coberta pelos drones, tá? Aqui no TextCAD é possível acessar as informações da área de interesse. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui importante. No próximo vídeo será abordado maiores informações sobre quais são os tipos de coordenadas, sobre a grade hexagonal, fator de conversão, de forma mais aprofundada no próximo vídeo, tá? Ou com mais detalhes. Então, voltando aqui para a área de interesse, é possível colocar uma imagem no fundo da grade hexagonal para
agilizar ou ajudar na hora de demarcar. É possível também configurar algumas opções que, se desejar visualizar na área de interesse, como por exemplo a delimitação, que a gente vai ver daqui a pouco. Ver o status da cobertura. E também, após marcar a área, o sistema ele irá apresentar aqui os vértices da área e também os lados que são mapeados pelo sistema, tá? Para inicializar a marcação, basta vir no botão inicializar ou vir aqui no botão inicializar a marcação da área. Vou clicar aqui mesmo. Lembrando que a área de interesse ela pode ser representada por um polígono regular ou não, tá? E aqui o sistema permite isso tranquilamente. Então vamos marcar aqui aleatoriamente um local. Vou até criar um. Para finalizar, basta apertar espaço ou ESC para cancelar. Aqui neste momento o sistema irá estar mapeando o ponteiro do mouse e localizando os pontos da grade, tá? Após a marcação, o sistema irá enviar para o banco de dados essas informações a fim de memorizar ou gravar a área marcada, tá? Então, se eu atualizar a página novamente aqui, o sistema irá recuperar tranquilamente. Veja que essa área verde aqui é a delimitação da área de interesse. Notem que foi atualizado também aqui os dados dos vértices e dos lados também. E se quiser tirar a delimitação, basta vir aqui, ó, clicar nesse, que a delimitação sai. E salvar, tá? Se não salvar, se atualizar a página, o sistema volta de novo para as suas opções anteriores. Após configurar a área de interesse, é necessário configurar quais serão os drones que serão utilizados na cobertura através do sistema. Com isso, é possível acompanhar ou rastrear os drones, os seus status, a sua localização aqui no mapa da cobertura, se desejar, tá? Para isso, basta vir aqui em adicionar modelo. Aqui vou adicionar outro. 2. Modelo 2. Pessoal, eu falei sobre modelo nos vídeos anteriores, tá? Para acessar ou saber um pouco mais sobre modelos, clica nesse card aqui. Para salvar, basta vir aqui e salvar. É importante salientar que a quantidade de drones cadastrados aqui no sistema deve ser maior ou igual à quantidade de drones que serão configurados na geração de ponto de vista, tá? Eu explico e falo um pouco mais sobre isso no próximo vídeo, onde abordo os conceitos avançados sobre o fluxo de configuração e execução da cobertura. A próxima configuração da cobertura é a configuração de ponto de vista. Ela é uma das mais importantes configurações da cobertura após o layout hexagonal. É nela que iremos decidir ou definir a quantidade de drones que irão executar a cobertura da área e também o método para a geração de ponto de vista. Aqui no TextCAD tem disponível o Butterfero e o TSP. Vamos selecionar aqui 2 drones e o TSP. Se selecionar o TSP, é necessário informar qual é o algoritmo que resolve o caixeiro viajante. Neste caso aqui tem apenas um, que é o do Christopher, tá? Se for Butterfero, é necessário informar qual a direção angular, no caso se o caminho será na horizontal 180 ou 90 graus, e qual o sentido do Butterfero na vertical e na horizontal. Aqui também existe uma série de opções e configurações que podem ser utilizadas durante a execução da cobertura ou para modificar o comportamento da grade hexagonal, tá? Essa e outras configurações serão abordadas no próximo vídeo, que tratará os conceitos avançados da geração de pontos de vista. Lá também é feita uma demonstração dos métodos diferentes, né? No caso do Butterfero e do TSP. Caso estejamos executando a cobertura em um ambiente simulado, podemos configurar algumas opções em simulações da cobertura, como por exemplo as configurações de inicialização dos drones, ou seja, onde os drones serão instanciados ou aparecerão no gazebo. É nessas posições, também chamadas de posições iniciais, onde os drones irão decolar para ir em direção à região a ser coberta, tá? Aqui no TextCAD é possível fazer isso de 3 formas diferentes. Uma é utilizando o algoritmo interno, aqui na forma de descrição da posição inicial, onde
lá no gazebo é utilizada a posição 00 e os drones são instanciados em volta dela. A outra é com base nas coordenadas base, onde é informado a posição X e Y no gazebo e os drones são instanciados em volta dela. Lembrando que é levado em conta a resolução de cada uma dessas coordenadas conforme foi configurado lá no layout da cobertura, no layout hexagonal. E a última é descrever manualmente as posições, né? Aqui nesse text area é possível descrever cada posição de cada drone de forma sequencial e o sistema automaticamente irá instanciar esses drones nas posições configuradas. Vamos executar a cobertura? Após a configuração da cobertura, é necessário executar a simulação. Para isso, basta clicar no botão Executar, aqui na área de configuração da simulação, ou no outro botão Executar, que tem o mesmo propósito na área de ações rápidas. Tá? Eu vou apertar o botão de ações rápidas, vai fazer a mesma coisa. Ao clicar nesse botão Executar aqui, uma série de transações vai ser feitas aqui para poder conectar a aplicação ao simulador, tá? Aqui ele está perguntando se deseja abrir o 2 Middleware, que é um framework que fica entre o TextCAD e o Gazebo. Você viu que foi aberta a tela de monitoramento. Essa tela aqui é a tela de execução do 2 Middleware, tá? Ele sobe uma série de serviços, inclusive o Gazebo. Eu vou dividir a tela aqui bonitinho, para que a gente possa acompanhar tanto a simulação do gazebo quanto na aplicação. Aqui o TextCAD ele vai tentar conectar ao 2 Middleware. Após a conexão estabelecida com sucesso, ele vai tentar gerar os mapas, fazer todas essas ações normais, né? Associar os robôs. Aqui ele está perguntando se deseja ou não que dê o clique automático, né? Que o TextCAD também controla o gazebo, tá? Aqui começou. Os drones serão enviados para a região da área de cobertura. Aqui. Os pontos iniciais, na verdade, tá? Ele começa a execução da cobertura diária. Deixa eu tirar aqui essa delimitação. Pronto. Nota que é possível também verificar o mapa de calor que está sendo gerado em tempo de execução aqui. Tempo real, na verdade. Ali em cima a gente tem o contador de quantos pontos foram visitados. Bom, nesse processo aqui, após cada drone finalizar a sua cobertura, eles retornam às posições iniciais, tá? Conforme a gente tratou lá na simulação. Aqui eles pousam, entram numa fila de pouso para que não corra a colisão. Nessa etapa aqui, ó, após os drones chegarem, é salvo todas as rotas dos drones em banco de dados, tá? Depois disso aí é encerrado o monitoramento da cobertura, onde vai enviar para o banco de dados todas as informações de período de monitoramento e, por fim, é finalizada a cobertura diária. Eu esqueci de mencionar a vocês que é possível fechar todos os processos relacionados ao drone de middleware, tá? Então basta pegar o terminal que ele foi instanciado e apertar Ctrl C. Após isso, ele fecha todos os processos, inclusive o gazebo, tá? Tudo que é relacionado à simulação. O TextCAD gera uma série de relatórios da execução da cobertura. A proposta aqui é auxiliar usuários ou operadores, ou mesmo desenvolvedores, sobre a análise dos dados gerados da estratégia de cobertura adotada com múltiplos VANs. Tá? Então, para acessar o relatório de execução da cobertura, basta vir aqui nessa aba, e aqui você pode visualizar todos os relatórios. Tem relatório do status da área de interesse, relatório aqui do status geral de execução da cobertura diária, relatório da perspectiva por região,
Relatório da perspectiva por drones aqui, tá? Relatório da perspectiva por visita, onde é apresentado o mapa de calor da redundância de visitas em cada hexágono, ou seja, quantos drones visitaram determinado hexágono. Desse lado aqui você tem um mapa de calor, com base nas visitas feitas aos hexágonos, e aqui do lado você tem uma tabela que apresenta os mesmos dados, né? Mas porém no formato de tabela. É possível também pesquisar essas informações aqui. Um relatório de histórico de comandos. Todos os comandos executados pelos drones durante a execução da cobertura são mapeados e armazenados. Existem muitas informações aqui, desde o tipo de manobra que foi feita, até qual é a hora, a data e o motivo que foi feito, tá? O comando do drone. Um relatório de monitoramento de recursos de máquina, tá? Esse relatório aqui apresenta os dados monitorados sob uma perspectiva de períodos de monitoramento de recursos, tá? Esses períodos podem ser sumarizados aqui do lado, com suas respectivas métricas por cada recurso, trazendo, por exemplo, média, intervalo de confiança. Olha, todas essas informações aqui serão tratadas de forma mais aprofundada no próximo vídeo, onde é abordado os conceitos mais avançados, inclusive como que é feito a exportação desses dados aqui em PDF, Excel, as figuras, em CSV, por exemplo, como é possível, por exemplo, visualizar o PDF aqui na própria aplicação, tá? Então, essas informações serão todas abordadas no próximo vídeo. Por fim, vamos falar de log de sistema. O TextCAD ele não guarda em banco de dados os logs dos sistemas, porém, ele mostra as últimas mensagens a depender da tela de log que esteja sendo visualizada no sistema. Ela pode ser essa maior aqui, de log de sistema, ou pode ser uma tela portátil. Para ativar, basta vir aqui. Ó. Vou mostrar ativar a tela de log. Notem que essa tela maior ela mostra os 50 últimos e a tela menor, a portátil, ela mostra os 5 últimos. Notem também que é possível visualizar um apenas ou ambos, tá? A quantidade de logs, tanto aqui no log maior, né? Nessa tela maior aqui, como na tela portátil, é possível ser configurada através das configurações geradas dos sistemas. Essa forma de como configurar é apresentada no próximo vídeo.